Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez, para adorar o nosso Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Você que está aqui, você vai ouvir uma palavra abençoada neste momento. Você que está na sua casa, assistindo nesse momento, ou você está assistindo depois que já foi gravado, não tem problema. A palavra do Senhor, ela tem o efeito dela da mesma forma. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Ela é viva e eficaz. Ela alcança o necessitado, o aflito, aquele que está enfermo, aquele que está oprimido. E ela tem poder sobre a vida de cada um. Louvado é o nome do Senhor. Estou muito feliz nessa noite. Está meio frio, a mão está meio congelada, mas o Espírito Santo de Deus está aquecendo o nosso espírito, amém? Ele está aqui conosco, Ele se faz presente aí no seu lar, Ele está na sua casa, na sua família. Talvez você está sozinho, não tem problema, Ele está com você. Se você estiver com outras pessoas, Ele está com você também. O Espírito Santo, Ele está sempre perto, sempre ouvindo, sempre te acompanhando, sempre te orientando. E nessa noite Ele se faz presente aqui conosco e na sua casa. Convido você a se colocar de pé, amém? Você que está aqui. Você que está aí na sua casa também, reverência à palavra do Senhor. Se coloque de pé. Talvez não possa ouvir nesse momento. E pegue a Bíblia, se você puder ler neste momento, pegue ela. Se coloque de pé em reverência. A sua casa, onde você está, é a igreja. E você tem nesse momento a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, que é poderosa. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2. Aleluia. Livro de Abacuque, profeta menor, capítulo 2. Antes de Ageu, depois de Naum. Aleluia. Não encontrou, né? Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Dormirei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e olharei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábua, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Até aí, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, amém? Você que está aqui. Você que está na sua casa, fique atento à palavra do Senhor neste momento. Deus vai falar com você, amém? Abacuque, um profeta menor. Quando chamado de profeta menor ou classificado dentro da Escritura Sagrada como profeta menor, não quer dizer que o ensinamento que está contido neste livro seja menos importante do que os demais. Ele é chamado de profeta menor porque ele escreveu poucas páginas no livro, os relatos da vida dele. Abacuque foi usado por Deus numa época muito difícil, onde o povo de Deus estava para ser perseguido, estava para ser preso, estava para ser cativo. E Abacuque, no meio daquela situação, no meio do pecado, no meio de tantas coisas que entristeciam o coração de Deus, estava ali nesse momento. Estava no momento ali orando a Deus. Nos versículos anteriores, no capítulo anterior, podemos acompanhar que Abacuque, ele começa muito impressionante como ele começa o livro, como ele começa a escrever o livro. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Ele começa dizendo assim para Deus: até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Abacuque está num momento muito difícil da vida dele. Podemos acompanhar através deste livro que a vida dele, quando começa a servir ao Senhor naquela época, para aquele momento, Abacuque tem dificuldades. A primeira dificuldade que Abacuque encontra é de entender o que estava acontecendo no meio do seu povo, no meio do povo de Deus. Abacuque, como profeta, como servo do Senhor, começa a conversar com Deus, ele não entende nada do que está acontecendo.
ele começa a ver muita violência, muito pecado, e o povo estava de uma forma que Deus não se agradava. Mas ele estava lá, Abacuque, servindo ao Senhor. A primeira lição que nós aprendemos através da vida de Abacuque é que não importa a situação, não importa qual é o momento da vida, da sua vida e da minha vida, mas Deus, ele está no controle dessa situação. Talvez você está neste momento pensando assim, mas tantas coisas tenho ouvido falar, tantas coisas tenho ouvido a respeito do que virá, do que vai acontecer, tantas coisas tenho ouvido a respeito da política, tantas coisas tenho ouvido a respeito da economia. Abacuque também estava na mesma situação. Talvez você está na sua casa, orando a Deus, para Deus trazer uma solução. Talvez você está na sua casa, orando a Deus, porque você tem visto muitas pessoas passando por dificuldade. E você não está errado, a Bíblia sim nos ensina a fazer, mas tem um momento que nós precisamos refletir. Aquilo que Deus planejou para este momento vai se cumprir, aquilo que Deus planejou para essa época vai se cumprir. Deus levanta servos, homens e mulheres, para cumprir o propósito dele nessa terra, propósito esse que Deus planejou desde o ventre da tua mãe. A palavra de Deus ensina que nós, no ventre de nossas mães, fomos planejados por Deus, fomos ali criados por Deus, e o propósito já estava traçado. E o propósito de Deus para mim e para a sua vida é bênção. O propósito de Deus para mim e para a sua vida é o melhor que tem para se viver, porque se não fosse assim, Deus não teria feito dessa forma. Aleluias. Tempos difíceis, tempos de pecado, tempos de ganância, tempos de angústia, tempos onde questionamos a economia, questionamos política, tempos que Abacuque também viveu naquela época. Época tão distante dos nossos dias, mas podemos enquadrar os nossos dias naquela época, porque temos vivido a mesma situação. Momentos de angústia, momentos de perseguição, momentos de pobreza, momentos onde pessoas estão a política está devastada pela corrupção, momentos onde tudo está, parece que ruindo. Abacuque estava passando por aquela situação, e nós estamos passando pela mesma situação nesse momento. E Abacuque, como profeta, servo do Senhor, começa a questionar Deus, começa a conversar com Deus. O tom dele com Deus é: Senhor, porque eu converso com o Senhor e o Senhor não me escuta? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Olha como o profeta Abacuque chega-se diante do Senhor. E Deus dá um momento para ele de reflexão, um momento para ele pensar naquilo que estava acontecendo, um momento que para ele, naquela situação, parecia que não tinha solução. Muitas vezes nós vivemos esses momentos onde nós questionamos a Deus, nós chegamos no nosso cantinho e perguntamos: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que essa população, por que o mundo está sendo afligido dessa forma? E a resposta que nós esperamos de Deus é aquilo que nós queremos ouvir. É aquilo que nós queremos no nosso coração ouvir, porque nós já temos uma decisão tomada. Nós já temos um querer diante do Senhor. Tem momentos que Deus vai responder e nós vamos entender porque aquilo era o que a gente queria ouvir. Mas tem momentos, e é os momentos mais preciosos da minha e da sua vida, que Deus vai falar aquilo que nós não queremos ouvir. Os momentos mais importantes da nossa vida é o momento que Deus fala aquilo que nós não queremos ouvir. Abacuque queria uma resposta de Deus para aquilo que ele queria como solução diante daquele povo. Mas Deus responde para ele diferente. Deus responde para ele que o povo agora vai ser levantado um povo agora, os caldeus, e os caldeus vão perseguir o povo de Deus por causa da iniquidade.
Talvez você está passando por situações e você ainda não conseguiu entender e não tem respostas sobre elas. Talvez você tenha visto situações no meio político, no meio econômico, você não vê resposta para elas. Você ouve dizer que Deus é amor, você ouve dizer que Deus ele muda todas as coisas, e Ele muda mesmo, mas Ele muda conforme o querer e a vontade dEle. Aleluias. Então o que Abacuque estava passando naquele momento, momentos que eu e você também passamos na presença do Senhor, momentos onde o nosso interior está aflito, está buscando respostas muitas das vezes que nós já demos, nós só queremos que Deus confirma, e vem a resposta de Deus e não confirma. Abacuque queria que Deus falasse para ele: eu estou entrando nessa causa, eu estou mudando essa situação, mas Deus fala para ele assim: não, vai piorar, eu vou levantar um povo que vai perseguir esse povo, que está com esses pecados, essa iniquidade, e eu vou transformar a vida desse povo. Não importa se eles vão estar cativos, não importa se eles vão ser presos, mas eles vão pagar por causa da iniquidade que está no meio deles. Abacuque fica totalmente perdido. Você pode ver que Abacuque agora não consegue entender aquilo que Deus quer. Ele queria ouvir uma coisa, mas ele não ouviu. Isso traz um ensinamento precioso para mim e para você. Nós primeiramente temos que conhecer a nossa posição diante do Senhor. A primeira coisa que nós devemos conhecer, temos no nosso coração, antes de questionar a Deus, é o porquê que Deus nos levantou para o lugar onde nós estamos neste momento. Deus está te dando e me dando uma oportunidade nesse momento. Momento de aflição, momento de angústia, momento de perseguição. Não importa como você está enxergando esse momento, mas Deus quer que eu e você nessa noite ouçamos a palavra dEle, e que nós tenhamos no coração que é importante nós conhecermos a nossa posição no reino de Deus para o momento em que estamos vivendo. Primeiro ponto, dentro do reino de Deus, que precisamos entender que nós somos alguém no reino de Deus. Deus planejou algo para a nossa vida. Você está na sua casa, talvez você não está podendo frequentar a igreja por causa deste momento, mas Deus quer que você ouça nessa noite: você tem um papel importante no reino de Deus. Você é um soldado de Cristo. Assim como Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, ele fala aquilo que nós ouvimos sempre: combati o bom combate, guardei a fé. Ele está falando como um guerreiro. Abacuque sabia que tinha um propósito na vida dele, e ele começa a conversar com Deus. Um outro ponto que nós entendemos: quando nós conhecemos a posição diante de Deus, nós temos intimidade para chegar na presença do nosso Deus. Intimidade essa que Abacuque tinha. Assim como Jó, assim como Jacó. Jó, no momento de angústia dele, no momento de aflição, ele falava com Deus, ele conversava com o Senhor. Ele estava aflito, passando o caco de telha naquelas feridas, mas Jó falava com o Senhor. Jacó estava no vale, Jacó luta com Deus no vale, e Jacó fala para Deus: eu só vou deixar essa luta a hora que eu receber a minha bênção. Mas tem algo muito impressionante na vida de Abacuque, e talvez esse é um dos pontos mais importantes na vida dele e na importância do livro dele neste lugar. É que ele está neste momento clamando não por uma luta, um propósito próprio. Ele está numa luta com Deus, podemos chamar assim, comparando a Jacó e Jó. Ele está numa luta ali angustiante com Deus, mas não pela vida dele. Ele está numa luta angustiante, numa procura incessante de entender o que estava acontecendo, por causa de um povo. Por causa de um povo que estava no pecado. Por causa de um povo que estava perdido no meio do pecado, no meio da corrupção. Ele estava lá pedindo por um povo. Isso me faz lembrar que Moisés também fez isso. Moisés, quando subiu ao monte, o povo estava em pecado lá embaixo. Deus queria fulminar, acabar com o povo, mas Moisés clama pelo povo. Tem momentos que Deus nos levanta em uma posição onde nós vamos clamar por pessoas que aos nossos olhos físicos elas não são merecedoras, porque estão numa situação onde nós julgamos, às vezes, que é uma situação que nós não achamos certa. Mas Deus levanta eu e você para clamar por esse povo,
Deus levanta eu e você para clamar pelo aflito, pelo angustiado, pelo oprimido, por pessoas que estão neste momento perdidas no mundo. Deus nos levanta por esse propósito, e esse também é um lugar que Deus te colocou como posição diante dele. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Lá em 2 Pedro 1,10, 2 Pedro 1,10, nós temos uma mensagem de Deus para você a respeito do seu propósito. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Aleluia. É o chamado, é o propósito. Então, estar na presença de Deus é conhecer a sua posição, conhecer o seu propósito, a sua 1 Pedro 2,9, onde Deus fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Conhecer essas verdades é importante para você entender a posição, a minha, a sua posição diante de Deus. Um outro ponto importante é saber que existe um inimigo da nossa alma que quer te derrubar. O inimigo, ele quer tirar o que Deus te deu. O diabo, ele não descansa. O diabo, ele não para de tentar te derrubar. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. O propósito dele vai ser o mesmo: te tirar da presença do Senhor. Porque se ele fizer isso, ele vai conseguir arrancar o que Deus te deu. O livro de João, capítulo 10, versículo 10, nós lemos que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem na parte B, dando um consolo para o nosso coração nessa noite, dizendo assim: mas Jesus vem para dar vida, e vida com abundância. Aí nós lemos uma outra parte, onde diz assim que nós devemos resistir com sabedoria. Tiago 4,7. O livro Tiago 4,7 revela para nós que nós vamos resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Só que a parte A, irmãos, é a parte mais importante desse versículo para a gente entender. Que é a parte onde diz assim: sujeitai-vos a Deus. Primeiro, sujeitai-vos a Deus. Depois, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é sujeitar a Deus? É estar no propósito de Deus. É estar na presença de Deus. É estar naquilo que Deus planejou para você. Não importa a dificuldade, não importa o quanto você está passando por dificuldades nesse momento. O que importa é que se você sujeitar a Deus, você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aleluias. Talvez você está aí na sua casa pensando assim: eu tenho passado por tantas aflições com os meus filhos, eu tenho passado por tantas aflições com meu marido, com a minha esposa. Mas Deus tem uma mensagem para você nessa noite: sujeitai-vos a Ele, sujeita-se a Ele, resista ao diabo, e Ele fugirá de vós. Aleluias. Outro ensinamento que Abacuque nos dá: o tempo é de Deus, nós temos que nos posicionar. Olha o que o versículo 1 do capítulo 2 nos diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aqui nesse versículo, Abacuque aprendeu através da resposta de Deus que não resta outra coisa a não ser se posicionar naquela torre de vigia, para ouvir a voz de Deus e continuar caminhando, porque ele sabia naquele momento que Deus estava no controle. Aleluia. Nem sempre Deus vai falar o que eu quero ouvir. O Salmo 62, versículo 11, tem um versículo muito precioso para nós nessa noite. Salmo 62, versículo 11. Aleluias.
Glória a Deus. Olha o que o versículo 62 diz: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Vamos pensar aqui. Por que Deus falou uma vez e eu ouvi duas? É porque é importante ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, depois que eu e você ouvimos ela, nós vamos para a nossa casa, e essa palavra continua falando conosco. Por isso que o salmista diz assim: uma vez só Deus falou, uma vez só Deus escreveu na Escritura, mas várias vezes eu ouvi, várias vezes eu continuo ouvindo. Por quê? Porque Deus tem o poder sobre a minha vida. Aleluias. E o último ponto dessa mensagem: perseverando no tempo certo, você vai entender o trabalhar de Deus e vai glorificar a Deus por tudo. Nós vemos isso no capítulo 3, no versículo 17 de Abacuque. Olha o versículo 17 quando começa. Como é lindo essa poesia, esse cântico de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação, o Senhor Deus da minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteiramente. Aleluias. No final, por mais que você não entenda o começo, o pastor gosta sempre de falar: não importa como você começa, o que importa é como você termina. No que importa é como Paulo terminou, guardando a fé, combateu o bom combate e ele guardou a fé até o final. Paulo está preso naquele lugar, está entre as grades, está esperando o contar dos dias para ser decapitado, mas não importa. Ele diz assim: eu guardei a fé, eu combati o bom combate e eu guardei a fé. Ele fala assim que terminou a Você está na sua casa, talvez você está ouvindo essa mensagem perguntando assim: ah, mas a minha vida não tem mais jeito. Paulo também tinha essa mesma impressão quando ele conheceu Jesus. Depois que ele perseguiu a igreja, depois que ele perseguiu os cristãos, e o próprio Cristo se apresenta a ele e pergunta para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele teve um encontro com Deus. Abacuque, como profeta do Senhor naquele tempo, ele começou não entendendo o propósito de Deus, mas terminou cantando e glorificando ao Senhor. Ele terminou dizendo assim: todavia eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. Aleluias. Você que está na sua casa, não importa a sua situação, não importa a sua situação neste momento, o que vai importar é como você vai terminar. O inimigo se levantou contra a sua vida e contra a sua família. Ele se levantou contra o seu casamento. Ele se levantou contra o seu filho, contra o seu marido, contra a sua esposa. Mas não tem problema. Não importa como ele se levantou e o momento que ele se levantou. O que importa é que já foi escrito lá em Apocalipse a forma como ele vai terminar. Ele vai ser jogado no lago de fogo fervente e você vai ser levado para o céu. Vai estar com o Senhor. É assim que vai terminar. Aleluias. Isso é o que importa. O que importa é como Deus escreveu a sua história. O que importa é como Deus escreveu o seu ministério. O que importa é como Deus escreveu que vai ser a sua vida com a sua família. Não importa o que o inimigo pensa, o que ele tenta. Ele é um perdedor, ele é um fracassado, ele já foi derrotado. Tome posse dessa palavra nessa noite. Eu e você somos profetas do Senhor. Eu e você somos atalaias de Deus. Eu e você fomos levantados para fazer a diferença em uma geração corrupta, em uma geração onde a política está perdida, a economia está devastada. Não importa como está acontecendo, não importa o que Deus permitiu, o que importa é como vai terminar. Sabe por quê? Porque não importa como termina, tudo vai terminar para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, o Deus da nossa
salvação. Glória a Deus. Queria convidar a equipe de louvor, amém? Para a gente terminar, para a gente cantar aqui mais um louvor. Enquanto nós vamos cantar esse louvor, eu queria convidar você na sua casa a fechar os teus olhos e adorar o Senhor, sabendo que Ele é o Deus da sua salvação, sabendo que você deve exultar, deve glorificar Ele. Vai o seu clamor, junto com esse louvor vai a sua petição, junto com esse louvor vai a sua adoração. Aleluias. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Ele é levantado como profeta do Senhor para que, assim como Deus levantou Jeremias para Ezequiel para profetizar nos vales de ossos secos. Deus agora levanta Abacuque para profetizar por um povo que estava se perdendo e se corrompendo. Aleluias. Você foi levantado num tempo específico, num lugar específico, onde Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Deus está te dando um tempo, Deus está te dando uma oportunidade nessa noite para você ouvir a palavra dEle, para você saber que o propósito dEle não cessou, o propósito dEle continua. Basta você ouvir a voz e, como Isaías, dizer assim: eis-me aqui, usa-me a mim. Para você dizer como Jeremias: chore pelo povo, Jeremias, e Jeremias chorou. Para você fazer como Ezequiel, Deus falou para ele: profetiza sobre o vale de ossos secos, e ele profetizou. Você foi levantado com um chamado, você foi levantado como profeta, você foi levantado como servo, você foi levantado para lutar contra as potestades malignas que se levantam contra a sua vida. Ei, não baixa a cabeça. Ei, não baixa a cabeça. Ei, não abaixa a cabeça. Ei, pare de chorar, é momento de clamar. Ei, pare de chorar o que passou. Pare de chorar o que passou. O que passou não volta mais. Agora siga à frente, siga adiante. Siga adiante, porque o teu chamado está diante do Senhor. Ei, você que está na sua casa, a sua família é do Senhor. A seu filho é do Senhor. O teu marido é do Senhor. A tua esposa é do Senhor. Levante a sua mão como profeta nessa hora. Profetiza na sua casa que a sua casa é do Senhor. Profetiza que o seu lar vai mudar. Profetiza que essa situação vai ser alterada.
O Deus de Abacuque é o Deus dos nossos dias. É o mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje é o nosso Deus poderoso. Aleluias. Se posicione. Se posicione. Se posicione como soldado. Se posicione como atalaia. Se posicione como guerreiro. O momento é de se posicionar. O momento é de clamar na sua torre. Busca o Senhor de todo o seu coração, e o mais Ele fará. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração neste momento. Aleluias. Senhor Deus, diante da sua palavra, nós tomamos posse, Senhor. Assim como Abacuque foi levantado naqueles dias, Pai, nós fomos levantados nesse tempo, nesse lugar. Lugar para nos posicionar como profetas, como atalaias do Senhor. A torre de vigia está aqui, Pai, nós estamos nela. Deus, nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração. Não importa como começou, o que importa é como vai terminar, porque nós estamos dispostos, nós estamos aqui, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, visita esse lar neste momento, Pai. Ó Deus, levanta esse profeta que está desanimado. Levanta esse atalaia, Pai, que por algum motivo tenha parado. Deus, que ele venha se posicionar com autoridade. Deus, a autoridade do Senhor, no poder do Espírito Santo de Deus, nesse lar, nessa família, neste momento. Satanás vai sair por terra em nome de Jesus. Satanás, nós te damos uma ordem agora. Todo espírito maligno que tentou contra essa família, todo espírito maligno que tentou contra esse filho, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo. Sai agora, bate em retirada. O sangue do Senhor Jesus tem poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. Amém? Você que está na sua casa, levante suas mãos ao alto. Você também que está aqui, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluias. Glórias ao Senhor. Aleluias. Amém? Quero convidar o pastor, amém? Glórias ao Senhor. Que bom, graças a Deus. Glória a Deus. Fique de pé, você que pode. Vamos encerrar esse culto agradecido a Deus com essa palavra que Deus trouxe ao nosso coração. Tudo isso aconteceu porque Abacuque se posicionou. É isso que o Márcio pregou nessa noite. Posição. Tudo que Deus quer da igreja é posição. Eu me lembro quando começou essa pandemia, né? E eu falei assim, essa pandemia é para Deus mostrar quem é a igreja dele. Essa pandemia, Márcio, não é nada mais, é para quem quer se colocar na posição como Abacuque. Por isso que a gente está vendo a Dona Neide dando testemunho. Por isso nós estamos vendo a Dona Roma dando testemunho. Por isso que tem pessoas que começou no período da pandemia vindo e não parou de vir. Não param. Querido, nada pode, na verdade, proibir de nós ouvirmos a voz de Deus. Por isso nós não vamos desanimar, nós vamos marchar e nós vamos nos posicionar para ouvir o que Deus tem para nós nesse período de coronavírus, de pandemia, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz, e que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje, todo sempre na tua vida, na tua casa, na tua família. Vá em paz, você que está aqui para sua casa, você que está em casa assistindo essa live, fique em paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus, e que o Senhor nos dê uma noite ricamente abençoada em nome do Senhor Jesus. Que a doce consolação do Pai e o Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.